Você já reparou o quanto Jesus trabalhava e quando todo mundo ia descansar, ele ia rezar? Vamos falar um pouquinho sobre este caminho que Jesus faz com ele e que também convida a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pegar com vocês a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 39. A palavra diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Itinerário. Então de manhã Jesus tinha ido na sinagoga, dedicou-se à parte da oração, uma oração comunitária, porque feita lá na sinagoga, feita com a leitura da palavra de Deus, meditação, fez isso. Em seguida já saiu para a casa dos seus discípulos, ali foi e curou, fez uma oração, fez um momento ali, chamou, puxou ela, essa sogra de Pedro, e ali realiza uma cura. Ok, aí esse é o período da manhã. Chegou o período da tarde, aqui a palavra diz assim: E à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. Então levaram todo mundo que estava por ali, pegaram todo mundo, levaram para Jesus. A cidade inteira se reuniu em frente à casa, olha, para expressar, é uma força de linguagem para expressar o quantas pessoas tinham na frente daquela casa, e ele foi lá tocar todo mundo. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, então, isso aí foi à tarde, aqui na verdade final da tarde, então ele deve ter passado isso toda a noite. Aí a palavra de Deus assim diz ainda: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Tem todo dia de trabalho, curas, até a noite. Vai o povo dormir, dorme e levanta. Ele levanta e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram procurar Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, vamos lá, vamos continuar agora a trabalhar de novo, voltamos para esse caminho, para esse itinerário aí de pregação. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios, ou seja, continuou o trabalho. Muito, muito interessante. Como é que um homem pode realmente viver assim? Eu estava acompanhando as últimas publicações de empreendedorismo, de negócios, para a gente perceber o que se lê hoje, o que as pessoas estão percebendo. E é muito interessante porque alguns livros são praticamente assim com a mesma base, baseado num livro que chama O Poder do Hábito. Esse poder do hábito eles começaram a perceber que existem comportamentos que, se você vai repetindo, vai se tornando ele um hábito na sua vida, eles podem determinar realmente um prognóstico de uma carreira de sucesso, de alcançar coisas extraordinárias. E aí é interessante porque o que eles fazem? Primeiro, eles perceberam que os grandes homens, os que se tornaram grandes homens aí da história, nós temos, vamos supor, Bill Gates, fundadores do Facebook, fundadores de outras grandes marcas, grandes empresários, empreendedores que estão aí, eles perceberam que essas pessoas elas acordavam por volta das 5 da manhã. Acordavam e aí todas elas tinham, primeiro, o hábito de ler muito, liam bastante, era muito comum para eles lerem. Todos meditavam, e meditar seria mais uma dimensão
uma atenção à respiração, ao silêncio, a se integrar-se consigo mesmo, né? Não é uma meditação como a nossa, é uma meditação bíblica, né? E aí, e todos eles faziam exercícios. Se você perceber, trabalhavam a dinâmica espiritual com a meditação, uma dinâmica psíquica, que é a dimensão da intelectualidade, que é a leitura, e também do corpo, porque faziam exercício. Enquanto estava todo mundo dormindo, eles estavam fazendo isso, porque eles compreendiam que quando as pessoas acordassem e quando chegasse o trabalho, haveria muitos imprevistos. Eles são pessoas que mexem com muitos empreendimentos ao mesmo tempo, com certeza teriam muitas coisas para fazer e não seria possível colocar aquilo ali na ótica do dia. Quando nós olhamos a vida dos santos, é mais ou menos assim que acontece com eles. Eles, geralmente, quando está todo mundo descansando, eles estão trabalhando. Geralmente dormiam relativamente pouco, 6 horas, alguns 5 horas, mas o que tinha? Tinha uma prática um pouco monástica que a gente conhece, que é o que? Dorme-se um pouco mais cedo e acorda mais cedo. É lógico que nem todas as realidades, todas as pessoas é possível isso, mas se você dorme por volta das 11 da noite e acorda às 5, são 6 horas de sono. E aí o que acontece? Eles aproveitavam esse tempo. Aproveitavam as situações. Ah, mas padre, eu acordo 5 horas para ir para o trabalho. Mas talvez eles estavam lendo ao ir para o trabalho. Criaram um hábito de rezar o terço enquanto pega o ônibus. Entende? É o que acontece. Enquanto está todo mundo no joguinho, passando tempo ou dormindo, porque até é difícil dormir, mas com cansaço a gente dorme no meio do ônibus, ali no metrô, para quem mora nas cidades grandes. Para quem mora na cidade pequena, então é mais fácil essas coisas. Mais fácil no sentido de que não precisa gastar 1, 2 horas de trânsito. E aí, eles começaram a perceber que aquele hábito que eles colocavam determinava realmente o quanto de êxito iam alcançar lá na frente. O que eu quero dizer com isso? Eles perceberam que há um se consumir e que haviam de ter realmente criar um hábito para alcançar algo. Mas o nosso algo aqui, meus caros, é muito mais do que uma carreira de sucesso. O nosso algo aqui é a santidade, o nosso algo aqui é realmente aquilo que não passa. E por isso, precisamos criar um hábito que a gente olha para a vida dos santos e percebe que eles também fizeram isso. Outro livro lá fala hackeando tudo, ou seja, o que é o hacker? O hacker é aquele que pega as informações de alguém que já percorreu um caminho, já fez, e pega para si, toma posse. Algo errado. Ou seja, o cara trabalhou ali anos e anos e anos fazendo um projeto, o hacker vai lá num dia, cata tudo que o cara fez nos 20 anos, pega para si e monta um projeto melhor. Pega 2000 anos de história da igreja, lê a vida dos santos, aprofunda, suga tudo que eles têm, olha para a história deles. É lógico, você não vai construir a sua vida igual a deles porque você é uma pessoa única, mas tem algo que eles já sabem, que eles já fizeram, que você pode assumir, adquirir e perceber que aquilo vai te conduzir a uma vida de santidade, de virtudes. Jesus está aqui. E os santos seguiram ele. Ele não deixava de orar com o Pai em segredo, de trabalhar, de tocar nas pessoas. Veja que essa dimensão do trabalho, da oração e do amor está presente em Jesus, lógico, de forma extraordinária, está presente em todos os santos. E eles viveram isso. E eles têm um caminho a percorrer. Nós temos muitas coisas para aprender. Santa Teresa demorou anos para entender a vida interior sobre as moradas. E ela está te dando isso assim, ó. Toma aqui, meu filho. Toma todo o caminho interior, São João da Cruz, está tudo aqui. Eles demoraram anos para compreender isso e você pode pegar aquilo, ler, experimentar, vivenciar e entender aquilo com pouco tempo. Não precisa de anos mais. Por isso, nós podemos também ir um pouco além. Mas precisa criar hábitos, criar determinações. Enquanto a multidão faz algo comum,
um hábito que muitas vezes afasta de Deus, você precisa criar hábitos de santidade. E isso vai fazer, lógico, que você às vezes durma mais tarde, que acorde mais cedo, que tenha horários que você tem que se colocar para viver esta relação com Deus, e isso vai se tornar um hábito. Mas até nós somos religiosos, se a gente não fizer isso, pergunta aos missionários. Fica sem rezar direito, não faz o terço, não faz a adoração direito. Por quê? Não é porque não deveria, porque faz parte da comunidade fazer isso. Mas o que acontece? Acaba deixando as coisas para depois. Não tem o hábito de rezar a primeira coisa do dia. Não tem o hábito de fazer a oração do texto naqueles momentos. Então vai perdendo. Isso vale para... Eu estou dizendo isso para dizer que vale para qualquer um de nós, para mim, para você, para todos. Percebam essas coisas, tá bom? Não quero me estender muito sobre esse assunto, mas quero desejar. Sigamos aquilo que Deus está nos pedindo. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.